Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live da madrugada. A nossa live que acontece um pouquinho antes das 6, para poder você que está fazendo o café do seu filho, organizando as coisas para poder sair de casa, já ir pensando e aprendendo um pouquinho mais sobre a disciplina positiva. Meu nome é Nathalie, eu sou professora, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e educadora parental. E nos últimos dias eu tenho postado bastante conteúdo referente à disciplina positiva, porque na semana que vem a gente vai ter um evento online, online. A gente vai ter um evento presencial aqui na cidade de São José do Rio Preto. E no dia 29, às 20 horas. Então, para o pessoal que mora em Rio Preto, ou o pessoal que mora na região de Rio Preto participar, é necessário fazer uma inscrição. Essa inscrição está aqui no link da minha bio. E aí, você fazendo a sua inscrição, você fica sabendo o endereço, né, todos os detalhes sobre o evento. Então, o meu foco nos últimos dias tem sido falar mais sobre disciplina positiva devido a esse evento presencial que vai estar acontecendo. Mas quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho alguns dias da semana que eu faço postagens variadas, né? Então, tem dias que eu falo de ciências, porque é a área que eu me formei primeiro, né? Sou bióloga. Tem postagens sobre neurociência, alfabetização, tem postagens sobre estimulação da criança, que eu falo que é o Estimula Kids, falo sobre transtornos de aprendizagem. Então você que está chegando aí agora, tem visto muita postagem sobre disciplina positiva, mas existem outros conteúdos relacionados também com a educação, com o desenvolvimento da criança, do adolescente. E é claro que em todo momento, um assunto acaba juntando com o outro. Então, ao longo da semana, você vai estar aprendendo muitas coisas. Hoje, nós estamos falando de mais uma das propostas de Jane Nelson sobre a educação positiva. A educação positiva, ela veio para ajudar muitos e muitos pais a transformarem a forma como eles estão educando os seus filhos. Transformar de uma maneira que vai trazer resultados a médio prazo, mas os resultados serão para a vida toda. Não trarão consequências negativas para o psicológico, para o emocional, dessa pessoa quando ela se tornar adulta. Então, se você está entrando aqui nessa live agora, manda aviãozinho para quem está acordado, quem está mexendo aqui no Instagram. Se você está assistindo essa live depois, compartilha com outras pessoas que estão envolvidas com a educação. Não é só pai e mãe, é tio, é tia, é vovô, é vovó, é professor, professora, é coordenador, coordenadora. Todo mundo que está envolvido com a área da educação precisa entender que do jeito que está não dá mais, que nós precisamos mudar a forma de educar as crianças. O tema de hoje é a educação positiva, ela centra-se nas soluções e não nos problemas. Talvez este é um dos aspectos mais gostosos e mais importantes da disciplina positiva, porque ela não coloca o foco na culpa, mas sim na busca de um remédio, de uma solução. Eu vou citar aqui alguns problemas do cotidiano, e se você quiser contribuir comentando durante a live ou depois nos comentários quando o vídeo subir, fique à vontade. Mas que eu fiz uma lista dos problemas que eu escuto bastante o pessoal falar. E seu filho, por acaso, se recusa a entrar no carro todos os dias que vai sair de casa, toda vez que for sair de casa. O que fazer quando isso acontece? Eu vou focar no remédio, na solução, não é no problema. Meu filho não quer entrar no carro. O que fazer quando isso acontece? Ou meus filhos brigam todos os dias entre eles, cada hora por uma coisa assim pequenininha, mas é todo dia aquela briga, ou às vezes é pelo mesmo motivo. Como fazer para eles pararem de brigar? Meus filhos, eles não participam das atividades de casa. Já fiz mural de tarefas, já fiz o mural das estrelinhas, já fiz de tudo. Eles não participam das tarefas domésticas. Solução, né? Vamos lá, vou jogar a pergunta. Como conseguir a participação dessas crianças? Meu filho não se interessa mais pelos estudos.
E esse mais é porque, assim, existe uma fase da criança que ela ama ir pra escola, que ela ama fazer as coisas, ama aprender. E depois passa um tempo, ela começa a não querer fazer mais isso. É claro que existem crianças que desde pequenas não gostam de ir na escola e isso a gente precisa investigar. Mas voltando à questão de não gostar mais, se ele já gostou um dia, o que foi que aconteceu? Então, como fazer o meu filho voltar a se interessar? Ou se ele nunca gostou de estudar, como fazer ele, sentir vontade, desejo de estudar? Tem live aí sobre esse assunto. Meu filho não gosta de estudar, fiz uma série, mas foi bem no comecinho do ano. Você vai ter que rodar bastante para você encontrar os vídeos, mas eles estão salvos aqui dentro do nosso Instagram, no YouTube também, no Facebook. E quando a gente está dentro dessa situação, do problema, normalmente a gente reage a esse comportamento de que forma? Da maneira como a gente foi tratado também, da maneira como nós aprendemos a reagir, do jeitinho que fizeram com a gente. E por mais que a gente não gostasse do jeito que faziam conosco, nós estamos fazendo novamente. Poxa, mas se eu não gostava, por que agora eu vou fazer a mesma coisa? Poxa, se eu me sentia mal quando eu era criança, por que agora que eu sou adulta eu posso fazer isso com outra criança? Ah, porque eles são crianças? Gente, porque eles são crianças. Porque eles são crianças, eles estão em desenvolvimento, eles estão em um momento de aprendizagem. É aí que a gente tem que ter muita paciência. Pensa, um adulto que mudou de emprego, ele vai aprender a fazer todas aquelas tarefas que ele nunca fez. E você tem paciência, você não deixa de castigo, você não grita. Normalmente, né? Porque às vezes tem aqueles chefes autoritários, aquelas pessoas que não sabem lidar com as emoções e acabam descontando nos funcionários. Mas normalmente, quando é adulto, a gente trata de um jeito diferente. Mas, poxa, o adulto está aprendendo a fazer essa nova função. E a criança está aprendendo a fazer tudo. Tudo é novo para ele. Tudo, gente. Você já passou por isso, ele não. E quanto mais a gente repete, quanto mais a gente incentiva, quanto mais a gente faz junto, mais ele vai aprender. Não é gritando, não é deixando de castigo. Quando eu comecei a postar sobre a disciplina positiva, colocar ali algumas informações, eu fiz uma série de lives no canal do YouTube sobre o não. O meu YouTube é Nathalie Ensino Extraordinário, se você quiser dar uma olhadinha nessa série de lives do não. E a primeira live foi com o tema assim: pare de dizer não para o seu filho. Nossa, bombou, né? O pessoal foi tudo assistir. Por quê? Como assim eu vou parar de dizer não para o meu filho? Como é que eu vou deixar ele sem limites? O que você está querendo dizer? Não chegaram com essas afrontas, mas estavam com essas perguntas na cabeça. E a ideia não era dizer sim para o filho o tempo todo, deixar ele fazer o que ele quiser, mas a importância da gente saber se comunicar de uma maneira positiva. O jeito que a gente fala, a gente coloca a nossa intenção. E aí, se a gente colocar essa intenção de forma consciente, de maneira positiva, a criança vai estar sendo desenvolvida de uma forma eficaz. A autoconfiança dela vai estar ok, a coragem vai estar tudo ok, certo? A autoestima vai estar tudo ok. Não derruba água na mesa, né? Não! Gente, não. Ela derrubou porque ela queria. Eu já te falei pra você não fazer isso. Às vezes era a ferramenta que ela tinha naquele momento. Já te disse pra você não bater no seu amigo. Mas você já ensinou o que ela pode fazer pra não bater no amigo? A comunicação é a base de todos os relacionamentos, da sociedade. Nós somos seres sociais. E a forma como a gente comunica com as pessoas, elas vão reagir de uma maneira positiva ou negativa. Se você fica comunicando para o seu filho de uma forma negativa, não vai ter resultados positivos, né, gente? Então a live do Pare de Dizer Não para o seu filho, ele tinha como objetivo ensinar você a falar as mesmas coisas, mas removendo o não da frase, para que você dê os comandos corretos e a criança responda a esses comandos de uma forma efetiva. Por exemplo, não mastigue de boca aberta. Exemplo básico. Como você pode tirar o não dessa frase? Filho, fecha a boca para comer. Certo? Você acha bonito ver o que tem dentro da boca das pessoas quando elas estão mastigando?
né? Então você pode promover até uma reflexão no final. Não grite. Não grite, ainda fala, não grite gritando para a criança, né? Pior ainda, a famosa linguagem verbal, né? Não grite, mas você tá gritando. Como eu tiro isso? Fala mais baixo, tô aqui do teu lado, ok? Não precisa gritar, você tá falando não também. Não deixe comida no prato, remove o não da palavra, né? Remove o não da frase. Filho, tenta comer tudo. Se você não quiser comer tudo, você pode guardar e comer depois. Deixar guardadinho na geladeira. Porque esse negócio de fazer a gente rapar o prato, depois a gente cria esse vício quando tá grande, aí fica difícil controlar, né? Então, ensinar a criança a entender a sua saciedade, né? Estou satisfeito. Quantos de nós sofremos por isso? A gente não sente a gente ficar saciado. Por quê? Porque nós não aprendemos lá atrás, quando a gente era criança, a gente tinha que rapar o prato, a gente tinha que comer, deixar a vovó feliz, deixar a titia feliz, porque ela fez a comida com tanto carinho, né? Mas vamos voltar. Então, a ideia do remover o não da comunicação faz com que os comandos sejam mais efetivos, né? E a criança, então, responda de uma maneira positiva. Então, se você ficou interessado aí, né, dessa série Pare de Dizer Não para o seu filho, entra lá no canal do YouTube e dá uma maratonada. Mas tirar um não da frase exige muito esforço, exige muito treino. E eu sempre falo aqui para vocês, o nosso cérebro ele é extremamente criativo. Se ele é criativo, ele consegue imaginar situações, ele consegue propor soluções. Mas na hora do que está acontecendo, se você não estiver preparado o seu cérebro para ser criativo, você vai responder do jeito que fizeram com você. Do jeito que você está fazendo e que você não gosta. Então treine o seu cérebro. Cria situações, pensa, nossa, meu filho gosta de subir na janela. Como é que eu posso falar para ele não subir na janela sem usar a palavra não? Né? Cuidado com isso. A gente precisa sim pensar e trabalhar essas situações no nosso cérebro para que ele consiga criar as respostas. Não podemos mais fazer uso da educação tradicional, a gente já sabe as consequências. Os adultos de hoje sofrem de depressão, ansiedade, compulsão, intolerância, impressibilidade, autoritarismo, agressividade. Nós não queremos que as nossas crianças sejam assim. Que tipo de adulto que você deseja que seu filho se torne, que o seu aluno se torne? Tolerante ou intolerante? Paciente ou impaciente? Como é que a gente ensina quando eles estão crianças, dentro das situações do dia a dia deles, demonstrando? E a educação positiva fala que a gente primeiro tem que se educar para depois educar os outros. Então eu tenho que trabalhar isso porque não foi trabalhado comigo isso antes. Eu preciso aprender como fazer isso. As abordagens tradicionais, elas funcionam. Na maioria das vezes. Mas é momentâneo. Porque a criança às vezes reage por medo. Ou por dó, por compaixão a você. Né? Ai, a mamãe já te pediu tantas vezes. Você se faz de coitadinha. Você não gosta da mamãe desse jeito, né? Você gosta de fazer a mamãe triste. Então quer dizer que se eu me fizer de vítima, eu consigo o que eu quero? Você está ensinando a criança a ser vitimista? Não dá. Não dá para ter resultados a longo prazo com a educação tradicional. O resultado é momentâneo? Sim, para alguns, mas porque tem criança que faz tudo o contrário do que você fala quando você vai no tradicional. E aí, você dá um tempo, você vai se ver nessa situação, de novo, a criança vai crescendo, e você não sabe o que você faz, se você dá castigo, não resolve, se você dá recompensa, não resolve, haja pirulito, sorvete, estrelinha no cartaz, haja castigos criativos, deixar no quarto, não poder sair, ficar sem celular, ficar sem computador, ficar sem jogar, não ir no futebol, porque você gosta do futebol, mas o que o futebol tem a ver com a tua nota vermelha? Não tem nenhuma coisa relacionada. Então, assim, o que a gente está fazendo? Tentativas? E que a gente já sabe que não dá certo? É importante a gente pensar e refletir. Ah, mas quando eu era criança era de outro jeito. Quais foram as consequências? Tudo que
você faz hoje com o seu filho, que faziam com você, você se sente feliz ao fazer? Porque se você se sente feliz, você está sentindo que está no caminho certo. Agora, se você faz alguma coisa como seu filho que faziam com você e que hoje você fica com aquela, poxa, podia ter agido de um jeito diferente. Nossa, sabe, dá aquela sensação de que não foi legal. Você não está no caminho certo. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça, esse pensamento e esse sentimento. Será que está dando certo? A educação positiva centra-se nas soluções, esse é o tema de hoje. Ela vai pensar em como resolver os problemas, não é o foco do problema. Então existem várias e várias ferramentas para poder ajudar vocês sobre isso. E por isso que eu propus fazer workshop de educação positiva presencial aqui na cidade de São José do Rio Preto, dia 29, às 20 horas. Se você quer participar, faça a sua inscrição aqui no link que está na minha bio, para que você entenda junto com outras pessoas uma maneira diferente de educar. E são muitas, gente, muitas as ferramentas que nós podemos usar para solucionar os problemas. E no final dessa live eu vou falar uma, tá? Então, contudo, de tudo que eu falei, né, dentro de tudo que eu falei, você já entendeu que é preciso mudar. A gente precisa ter uma comunicação mais útil, né, mais eficaz. A gente tem que focar na solução e não no problema. É mais simples, não faz as crianças serem humilhadas, elas não se sentem desafiadas. A gente precisa fazer com que elas proponham soluções para os problemas. E eu sempre tenho amigas, né, que comentam, pessoas que vêm falar que é difícil pensar, propor para a criança soluções, mas do jeito que tá, como a gente já falou, não dá, né? E ao contrário do que a gente pensa, que vai ser uma bagunça propor para a criança soluções, na verdade o cérebro dela vai querer resolver aquele problema. O mundo é movido por perguntas. As perguntas movem o mundo. A ciência, a tecnologia, tudo que nós temos é porque alguém tinha uma dúvida e ela buscou a solução para aquele problema. Então a gente precisa fazer desde pequenininho a criança pensar e solucionar os problemas. Gente, que habilidade linda que você vai estar ensinando para sua criança. A habilidade de saber solucionar problemas. Elas vão se sentir capazes, vão se sentir parte da situação. Você não vai estar centrado no erro, você vai estar centrado na solução dos problemas. Os benefícios, vixe, com certeza é de médio a longo prazo. Pode ser no momento também, mas como eu disse para vocês, a criança ela ainda está aprendendo. E é igual você também está aprendendo. Estou falando para você que você tem que tentar remover o não das suas frases. De repente, num dia, você pega e já joga o não na frase. Você vai ficar de castigo por isso? Você vai se penalizar por isso? Não. Você está tentando melhorar e a sua criança também está tentando melhorar. Não vamos ficar de castigo, não vamos nos penalizar emocionalmente. Estamos todos em busca de uma melhoria, né? E para isso precisa de treino. Por isso que eu falo médio e longo prazo, que a gente fica querendo achar a mágica, né? E eu, como professora, eu fui atrás da educação positiva justamente para tentar buscar resultados para minha sala de aula. Para que os meus alunos prestassem mais atenção, para que os meus alunos fossem mais colaborativos, para que os meus alunos fizessem as suas tarefas, para que os meus alunos estudassem para as provas e tivessem bons resultados. Não adianta eu ficar comparando sala com outra sala. Não adianta eu ficar dando pontos negativos por mau comportamento. Não está resolvendo. O que eu posso fazer? Não adianta eu ficar dando sermões ao invés de dar aula. O que eu posso fazer? Propor para o meu aluno pensar em soluções. Como a gente pode resolver isso? Porque assim não tá legal. Não tá bom para mim, não tá bom para mais alguém? Ok. Como a gente pode resolver esse problema? E pedir para eles criar
escreverem, né, falarem as soluções e vamos pensar junto. Vocês acham que essa aqui vai dar certo? Ah, essa aqui não. Gente, é tão gostoso, vocês não têm ideia como é mágico isso. Vocês não têm ideia. Então, é muito importante que vocês coloquem em prática, propor para a criança fazer as soluções para o problema. Essa semana eu postei uma criança chegando para o pai falando: pai, eu bati um colega na escola. Né? E o que você faria se a criança falasse isso para você? Pai, eu colei na prova. Pai, eu experimentei um cigarro. Pai, mãe, né? Então, assim, o responsável, se alguém... Ou até o professor, o aluno chegar e falar: professor, eu acho que eu tô grávida. O que você vai fazer? Né? Então, as coisas a gente precisa pensar como nós vamos falar com eles. E propor para eles as soluções? Não. Fazer eles pensarem nas soluções, né? Então, já aconteceu. Ok. E agora vamos pensar, como você poderia fazer de outra maneira que você não fosse partir para agressão, que é o exemplo que eu dei no comecinho da semana. Ok, filho, você experimentou o cigarro. Você vai perguntar por que você fez isso, né? Eu pesquisei aqui, vem aqui, senta do meu lado onde eu falei sobre isso. Mostrar, né, o que é para criança, para adolescente. Olha aqui, ó, na internet está mostrando esses são os malefícios que o cigarro traz para a vida das pessoas. Então você vai estar mostrando para ele pesquisas, dados, e depois você vai colocar ali, ó, a nossa família é presa por saúde. Nós desejamos o melhor para você. E você sabendo agora que não é bom para sua saúde, você já sabe o que é para fazer, né? Então é isso. Entender se foram as amizades. Vai, né? Para de ser careta e tal. E aí você vai, e aí, filho, o que você se sentiu? Você se sentiu coagido? Dá nome para o que está acontecendo. Isso é legal. E se eles forem pedir coisas mais sérias para você, você vai estar fazendo? Gente, é conversar. Não é sair gritando. Ai, se ele amarrar uma corda no pescoço, você também vai amarrar uma corda no pescoço. Não, gente, por favor. Né? É ensinar que aqueles amigos estão fazendo um relacionamento abusivo com ele. Que não estão respeitando as vontades dele. Tá? Então, não é ficar bravo. É você colocar informação para a criança. É você propor para que ele faça. Pense nas soluções. Bater, deixar de castigo, gritar, não traz resultados. Isso vai fazer com que a criança não te conte mais o que ela fez de errado. Vai criar na criança o medo de errar. E começa desde pequenininho, né? Derrubou um copo, né? Você não pintou direito, e desde pequenininho a criança fica com medo de errar, e isso cria um desespero nela. E ela para de tentar, porque o medo de errar paralisa as pessoas. Então, é muito importante que sempre quando houver um problema, você pergunte o que aconteceu. Peça para que a criança, para o adolescente, pensar em soluções, para que vocês consigam, né, futuramente, quando isso for acontecer, resolver, né, da melhor maneira possível. Então, é muito importante aprender como usar a disciplina positiva. E é por isso que eu tô batendo tanto na tecla. Pessoal de Rio Preto e região, faça a inscrição para a semana da workshop gratuito de disciplina positiva. Você vai vir aqui e aprender de forma presencial com outras pessoas as ferramentas. Hoje eu vou dar uma dica de ferramenta de disciplina positiva para você, que é a famosa reunião de família. No começo vai parecer meio estranho você propor para as crianças, para sua família fazer essa reunião. Mas primeiro você vai falar para eles colocarem num papel coisas que eles acham que poderiam pedir, de melhoria dos pais, melhoria para eles, e você é a mesma coisa. Vocês vão marcar um dia, vocês vão sentar num lugar confortável para todos. E aí vai ter uma pauta de reunião. Essa pauta de reunião é justamente você recolher essas folhas com esses problemas que estão acontecendo na casa. Mas primeiro você vai pedir para que cada um faça um reconhecimento positivo. Então você vai virar para
para sua esposa e você vai falar alguma coisa positiva para ela. Aí o seu filho vai falar alguma coisa positiva para sua esposa, que é a mãe dele. E assim todo mundo vai falar uma coisa positiva para o outro. Porque todos nós temos coisas positivas. E a gente precisa olhar para o positivo. A gente tem facilidade para apontar no defeito, né? Então a gente tem que olhar para o positivo. E aí depois que fez a parte do reforço, do reconhecimento positivo, você vai então pegar aquelas listas de problemas. Vai ler junto com eles. E aí vocês vão estar escolhendo um problema para estar resolvendo naquela semana. Se quiser mais, pode, tá, gente? Mas como vocês estão começando a reunião de família, vamos com calma. Escolhe um problema só. Ao escolher esse único problema, você vai então propor um brainstorm. Que é isso, né? Uma tempestade de ideias. Fazer com que as crianças pensem em soluções para resolver aqueles problemas, e não é só as crianças, os adultos também. Vocês estão ali, né, na reunião de família. E aí, vocês vão estar escolhendo a melhor solução ou as melhores soluções para aquele momento. E vocês vão testar durante uma semana. E após uma semana, reunião de família de novo, para que vocês vejam se aquela solução deu certo ou se vocês precisam pensar em outra solução. E repetir esse processo enquanto o problema existir. É assim. Matemático. Deu errado, faz a conta de novo. Deu errado, faz a conta de novo. Até você chegar no resultado desejado. A reunião de família é muito legal. No começo, as pessoas da casa acham, nossa, a gente vai ter que sentar, vai reunir e tal. Mas com o tempo, eles vão querer se encontrar. É aquele momento de olho no olho, aquele momento de poder falar o que pensa, sem ouvir críticas. É o momento de você poder propor soluções, mudar problemas, resolver problemas. Essa é a dica de hoje para você e é uma ferramenta da disciplina positiva. Se você tem desejo, sim, de conhecer mais, busque saber, né? Procure livros, pessoas que falam sobre o assunto. Procurem estar sempre, né, aprendendo. Nós somos seres que podemos aprender a vida toda. E as crianças também, elas podem aprender. E os resultados serão para a vida toda. A nossa próxima live está dizendo assim, tema, hein? Olha o tema. A educação positiva foca no autocontrole. Te vejo amanhã na nossa live da madrugada. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.